questão que trata sobre a nossa disciplina é a questão de número 47. A nossa primeira questão 42 tratou de ato infracional, certo? A 47 vai tratar de adoção, vai tratar de família substituta. Por quê? Porque são justamente esses dois tópicos, esses dois assuntos que mais caem em concurso. Com certeza na prova de vocês terá uma questão ou sobre ato infracional ou sobre família substituta. Ou quem sabe, uma de cada. Vamos lá então para a questão de número 47. Sobre as modalidades de colocação de criança e adolescente em família substituta, é correto afirmar. Quais são, primeiro, antes da gente analisar as assertivas, vamos lembrar quais são as modalidades de família substituta no nosso estatuto. Ou melhor, vamos ver quais são as modalidades de família. Primeira família é a família natural. Família natural é aquela formada por vínculo biológico, que é formada pelos pais e pelos seus filhos. A família natural é a família que tem preferência, tem prioridade. E lembrando que esses pais são os detentores do poder familiar. E o que vem a ser esse poder familiar? O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres que os pais têm em relação aos seus filhos. Família natural. Não sendo possível a criação na família natural, nós vamos pensar numa segunda modalidade de família, que é a chamada família substituta. A família extensa. Então, família natural, não sendo possível, vamos pensar na família extensa. Quem é a família extensa? Família extensa é aquela formada pelo vínculo de afinidade. O que é vínculo de afinidade? É vínculo de parentesco. Então, aqui entram os avós, os tios, os primos, os sobrinhos, vínculo de afinidade. Ou também vínculo de afetividade. Aquelas pessoas próximas ligadas pelo afeto, pelo carinho, pelo amor. Não sendo possível a família extensa, vamos pensar então na família substituta. E a família substituta é a modalidade excepcional que tem 3 modalidades. Dentro da família substituta nós temos a guarda, a tutela e a adoção. Então, as 3 modalidades de família substituta são guarda, tutela e adoção. Vamos ver um pouquinho das questões, das características dessas 3 modalidades de família substituta. Letra A da questão 47, o que nos diz? O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Vamos então aproveitar e ver as 3 diferenças sobre as modalidades de família substituta? Então, família substituta, nós temos 3 modalidades: guarda, tutela e adoção. A guarda é uma modalidade de família substituta que convive com o poder familiar. Poder familiar, a guarda convive. Lembre quem é o poder familiar? Poder familiar é aquele conjunto de deveres e obrigações que tem quem? Os pais, certo? Então aqui nós ainda temos o poder familiar dos pais biológicos, dos pais lá da família natural, certo? Significa que eu posso ter pai e mãe tendo poder familiar e ainda assim ser nomeado um guardião. Uma terceira pessoa que será responsável por essa criança e por esse adolescente. Esse guardião, ele terá um dever, que é o dever de guarda, que é o dever de prestar assistência. Então, o guardião tem que prestar assistência. Que tipo de assistência? Assistência moral, assistência material e assistência educacional. Então, a guarda convive com o poder familiar. No entanto, o guardião tem alguns deveres. Dever de prestar assistência moral, material e educacional. Para garantir essa assistência à criança ou adolescente, o guardião ele pode se opor a terceiros. E esses terceiros podem ser inclusive quem? Os próprios pais. Por que o guardião pode se opor aos pais? Porque a guarda convive com o poder familiar. Ok? Vamos ver a tutela. A tutela, ela não convive com o poder familiar. Aqui nós não temos poder familiar. Por quê?
O pressuposto para a tutela é que esse poder familiar tenha sido decretada a sua suspensão através de ordem judicial, de processo judicial, ou tenha sido decretada a sua perda. A perda pode se dar por decisão judicial ou pode ser natural, por exemplo, no caso de falecimento dos pais. Então, na tutela, a tutela não convive com o poder familiar. Para eu nomear um tutor para uma criança, eu preciso que tenha havido a suspensão ou a perda desse poder familiar. A tutela também implica no dever de guarda. Então, o tutor tem os mesmos deveres que o guardião. E a adoção também não convive com o poder familiar. Só que aqui eu preciso necessariamente que tenha havido a perda desse poder familiar. Ou a perda por motivos naturais, ou a perda pelo consentimento. Os pais biológicos, os pais da família natural, consentiram na adoção, ou eles perderam esse poder familiar porque infringiram alguns dos deveres do poder familiar. E aí, como consequência, foi a perda desse poder familiar, certo? Vamos analisar nossas questões e aí nós tratamos um pouquinho mais de algumas características de cada uma dessas modalidades de família substituta. Questão 47, assertiva A. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. É exatamente o que nós acabamos de falar. A tutela implica, então, no dever de guarda e prescinde necessariamente da suspensão ou da perda do poder familiar. Essa questão está lá no artigo 36, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 36, parágrafo único, o que nos diz? A tutela será deferida nos termos da lei civil, à pessoa de até 18 anos incompletos. Por que a tutela só vai até 18 anos incompletos? Porque o tutor tem uma relação de representação do seu tutelado. Então, o seu tutelado, por ser menor de idade, por ter menos de 18 anos, ele não é capaz civilmente, ele é incapaz. Por isso, ele precisa de um representante. Então, o tutor irá representá-lo até os 18 anos. Tendo ele 18 anos, ele não precisa mais do tutor. Extingue-se a tutela e ele mesmo vai responder pelos seus atos. Por isso que a tutela, o tutor e o tutelado, eles não têm vínculo de parentesco. O vínculo deles é só representativo. Por isso que a tutela só vai até os 18 anos. Parágrafo único do artigo 36. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. É exatamente essa a redação da nossa assertiva, né? Então, essa assertiva A está verdadeira de acordo com o artigo 36, parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos para a assertiva B? Guarda. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, exceto previdenciários. Vamos lá. Essa questão, ela é verdadeira ou falsa? O guardião, nós vimos que a guarda convive com o poder familiar. No entanto, gera sim dependência entre o guardião e a criança e o adolescente, certo? O guardião, por que a criança é dependente do guardião? Justamente por conta desses deveres. Cabe ao guardião assegurar a assistência moral, material e educacional da criança e adolescente. Então, essa criança e adolescente, ela passa a ser, sim, dependente do guardião. E essa dependência é para todos os fins, inclusive fins previdenciários. Então, lá junto ao INSS ou junto à previdência privada daquele guardião, vai constar aquela criança e adolescente como seu dependente, certo? Essa questão está lá no artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos lá? Artigo 33 é um artigo que cai muito em concurso, fala sobre a guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral, educacional à criança e ao adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de opor-se a terceiros
inclusive aos pais da criança. É o que nós tratamos aqui. Parágrafo 3º. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos, inclusive previdenciários. E aí lembrem que eu falei para vocês que a banca de vocês gosta muito, né, de fazer essas pegadinhas, trocar essas terminologias. Então a redação do estatuto diz inclusive previdenciários e a questão dizia exceto previdenciários. Por isso, a prova de vocês, gente, é uma prova que requer uma leitura muito atenta. Leiam sempre mais de uma vez a assertiva, calmamente, antes de marcá-la como verdadeiro ou falsa. Certo? Então essa assertiva B é falsa, porque ali não é exceto previdenciários, é inclusive previdenciários. Assertiva C, da questão 47. A guarda destina-se regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, inclusive no de adoção por estrangeiros. Vamos lá? A guarda, então, o guardião é aquele que é o responsável pela criança e adolescente, é aquele que tem a posse da criança e adolescente. Ou seja, é aquele que vai cuidar, aquele que vai estar no dia a dia, aquele que vai administrar a vida e a rotina da criança e adolescente. Num processo de tutela ou num processo de adoção, antes do término, antes do juiz conferir efetivamente a tutela ou a adoção de uma criança, ele pode conferir a guarda àquela pessoa que está pleiteando, certo? Ele vai dizer, primeiro então eu vou te dar uma posse dessa criança e você vai ficar exercendo durante o trâmite da tutela ou durante o término da adoção. Se ocorrer tudo bem durante essa guarda provisória, no final então será concedida a tutela ou então será concedida a adoção. Então a guarda ela pode se dar num processo autônomo de guarda, cujo objetivo seja tão somente aquela guarda, ou ela pode se dar incidentalmente como guarda provisória num processo preparatório para a tutela ou para a adoção. Então a questão diz lá, letra C, a guarda destina-se a regularizar posse de fato. Perfeito. Podendo ser deferida liminarmente ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção. Verdadeiro. Inclusive no de adoção por estrangeiros. Aqui está errado. Por quê, gente? Porque a modalidade de família substituta de guarda e a modalidade de família substituta de tutela, tanto a guarda quanto a tutela, não pode ser exercida por estrangeiro. Certo? Estrangeiro não pode exercer nem guarda, nem tutela. Então, a única modalidade de família substituta que o estrangeiro pode exercer é a adoção. Então, estrangeiro pode adotar, mas estrangeiro não pode exercer a guarda ou a tutela de uma criança ou de um adolescente, certo? Então, quais são as pessoas que não podem exercer guarda e tutela? Estrangeiro. Ah, mas o estrangeiro pode adotar? Pode. A adoção de estrangeiro é aquela chamada adoção internacional? Não necessariamente. A adoção de estrangeiro será sempre adoção internacional, mas a adoção internacional não é aquela que necessariamente será feita por estrangeiro. Como assim? Por quê? A adoção internacional é aquela feita por pessoa residente fora do Brasil, fora do país. Ou seja, se você, brasileiro, for residir na França e quiser adotar uma criança brasileira, essa adoção será adoção internacional, mesmo você adotante sendo brasileiro, mesmo tendo a nacionalidade brasileira. Então, o que configura uma adoção internacional é a residência, residir fora do país. E esse adotante que reside fora do país, ele pode ser tanto um brasileiro quanto um estrangeiro. Então, o estrangeiro pode sim adotar. Tem alguém que não pode adotar? Vamos aproveitar e falar sobre isso? Quem então não pode adotar? Não pode adotar, gente, os ascendentes. Ascendentes não podem adotar. Isso significa que os avós não podem adotar os seus netos. Quem mais não pode adotar? Os irmãos.
Então, nem ascendentes, avós, nem irmãos podem adotar, ok? Então, essa nossa questão, essa nossa assertiva C, ela é falsa lá na parte final, onde fala, inclusive, de adoção por estrangeiros. Essa parte final é falsa, porque está em desacordo com o parágrafo 1º do artigo 33. Artigo 33, parágrafo 1º, diz o quê? Parágrafo 1º diz lá: a guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiro. Viram, mais uma vez, o trocadilho? A questão disse inclusive, mas a redação da lei é exceto. Então, prestem sempre atenção, principalmente nessas palavras. Inclusive, exceto, principalmente, excepcionalmente. São palavras que, geralmente, eles podem trocar para confundir. Próxima assertiva, D de dado. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço do Conselho Tutelar, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Vamos lá. A colocação de criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa. Faz sentido? Faz, né, gente? Porque nós não devemos retirar uma criança, por exemplo, do seio da sua família natural e imediatamente colocar em outra família, sem que haja uma prévia ambientação disso, né? Uma preparação psicológica gradativa para que essa criança possa se adequar, possa se acostumar, né? Possa criar vínculos com essa família substituta. Então, a preparação será sim gradativa e haverá um acompanhamento posterior para verificar o quê? Se houve o estreitamento daqueles laços, se está havendo a criação daquele vínculo. Por quê? Porque nós temos um princípio no Estatuto da Criança e Adolescente que rege todas as normas do Estatuto, que é o princípio do melhor, do superior interesse da criança e do adolescente. Então, a colocação em família substituta deve sim respeitar o princípio do melhor interesse da criança. Então, haverá preparação gradativa e acompanhamento posterior. E essa preparação gradativa e acompanhamento posterior será realizado pela equipe interprofissional a serviço do Conselho Tutelar. Não, gente. Conselho Tutelar não trabalha em colocação de medida socioeducativa, tá? Ele nem pode aplicar essa medida protetiva, certo? Lembrando que colocação em família substituta é uma das medidas protetivas. O Conselho Tutelar pode aplicar medidas protetivas à criança e adolescente, exceto a dos 3 últimos incisos, 7, 8º e 9º. Quais são eles? Colocação em acolhimento institucional, em programa de acolhimento e família substituta. Essas 3 últimas medidas protetivas que retiram a criança do convívio da sua família, o Conselho Tutelar não pode. Só quem pode fazer é o juiz. Então, não cabe aqui a participação do Conselho Tutelar. Então, essa equipe interprofissional não está ligada, não está a serviço do Conselho Tutelar. Está a serviço de quem? Do juiz. Está a serviço do juízo, da justiça da infância e da juventude. Certo? Então, está equivocado aqui quando diz serviço do Conselho Tutelar. O resto, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal e garantia do direito à convivência familiar, está correto. Então, o que está equivocado ali é serviço do Conselho Tutelar. Isso está lá no artigo 28, parágrafo 5º do Estatuto. Artigo 28, parágrafo 5º. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela e adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos dessa lei. Parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa ou acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Certo? Então, lembrando que o Conselho Tutelar é um órgão de proteção, é um órgão autônomo, permanente, que visa garantir
né, zelar pelos direitos da criança e adolescente, e ele pode sim aplicar medidas protetivas, exceto as 3 últimas lá do rol do 101, ok? Gente, aqui nós cobramos os 2 assuntos mais cobrados em concursos, como eu disse, ato infracional e medida socioeducativa, né, de correspondente, consequentemente, a aplicação do ato infracional. E o segundo assunto é família substituta, tendo um pouquinho maior incidência na guarda e na adoção. A vocês que assistiram a nossas aulas, imagino que não tenham tido maiores dificuldades na resolução dessas questões. De qualquer forma, nós nos colocamos inteiramente à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que tenham havido em relação à resolução do nosso simulado. Continuem na preparação e com certeza na prova vocês serão aprovados com eficiência. Desde já, muito boa sorte e muito obrigada!